Olá pessoal, então eu voltei aqui para falar um pouco mais de vocês, para vocês da minha experiência aqui. Então eu vou falar um pouco da realidade da igreja cristã na França. Só para precisar, eu vou falar basicamente sobre a igreja protestante aqui, porque se a gente fosse falar de todos os aspectos que envolvem a igreja católica, né, seria muito comprido. Então, a França é um país que, na sua formação, recebeu diretamente a influência romana, né, e com isso também o cristianismo que veio com o Império Romano. E como vocês sabem, a cultura romana também influenciou todas as culturas bárbaras europeias, né, inclusive os francos, que foram o povo que deu origem ao Império, ao Reino Francês, né, o Reino de França. Então, o catolicismo está presente na França desde o início da era cristã. E como vocês sabem, a igreja católica, ela sempre foi muito ligada, não só a igreja católica, né, mas a igreja, o cristianismo no início, ele foi durante muito tempo ligado ao governo, ligado ao Estado. Então se tornou a religião do Estado. Então digamos, confusão, né, entre poder divino e poder terrestre, poder celeste, poder terrestre, ela veio do início, ela marca muito a história da França até a história recente, né? Foi só em 1905 que foi decretado a separação total entre o Estado e a religião. É um pouco parecido com a realidade um pouco do Brasil, mas aqui foi mais violento, mais impactante. Não dá para a gente falar também da realidade atual da Igreja da França sem falar um pouco da história, né? Devido a essa grande mistura, ligação entre a Igreja e o Estado, você teve no início do século XVI, 1500 e pouco, até o final desse século, né? As famosas guerras de religião entre os protestantes e os católicos, né? Depois da Reforma. Porque logo depois da Reforma, os luteranos se instalaram na França e começaram a viver, como todos os países que foram também ligados ao movimento da Reforma, começaram a viver sua realidade como igreja, como comunidade aqui. Mas como tudo era ligado ao poder, né, teve essas guerras, e quem não se lembra da famosa Noite de São Bartolomeu, né, que em 2 dias foram mortos dezenas de milhares de protestantes de uma maneira brutal, foram assassinados de uma maneira terrível, né? E isso marcou muito a cultura e a história da França. Então, durante praticamente 200 anos, o protestantismo foi proibido de ser praticado de uma maneira oficial na França, né? E ele continua a ser praticado em cavernas, em grutas, né, no interior do país, em lugares afastados, assim, como eles falam, nas caves, né, que são no subterrâneo das casas e tal. Mas só com o rei Luís XV, o rei Sol, que a prática do protestantismo foi restabelecido, foi permitido praticar de novo o protestantismo. E também com a Revolução Francesa, que foi uma revolução muito violenta, né, basicamente contra o despotismo ou a dominação da Igreja Católica, marcou muito isso também, e no século XIX voltou a ser parte da sociedade a prática do protestantismo na França, né? E dos anos 1830 tal, começou um processo que eles chamam de réveil, né, de avivamento no seio das igrejas evangélicas, na verdade protestantes naquela época aqui, em que você vê um aumento da influência das igrejas reformadas, né? Então, só para dar uma ideia assim global, hoje são basicamente 3% da população que se diz protestante na França,
uma população de 64 milhões de pessoas, você tem menos de 2 milhões de protestantes, né, declarados. E no meio dessa quantidade, desse número de protestantes, você tem a maior parte que são luteranos e reformados, né, onde você tem a igreja reformada, a influência de Calvino, né, que é um francês, né, que marcou também a história da França e depois foi para a Suíça, e que o calvinismo realmente não se tornou predominante na França, depois ele se tornou mais abrangente em outros países. E então você tem a igreja reformada, a igreja luterana e depois as igrejas evangélicas, né, em que você encontra as igrejas batistas, tem muitas igrejas batistas aqui, as igrejas que vieram com os missionários americanos e com os missionários ingleses também. Só para precisar, né, a igreja batista ela surgiu também na Europa, né? E você tem uma minoria também de anglicanos e de outras comunidades também. O governo francês, a gente já tinha falado sobre também o pensamento francês, né, como ele é desconfiado. Ele tem uma secretaria para combater as seitas, né? E isso de certa maneira preserva também a França de práticas estranhas, né, de sectárias, mas às vezes também prejudica a implantação de uma nova comunidade evangélica aqui. Por isso, os evangélicos da França tentaram, e hoje, né, são basicamente reunidos debaixo da cobertura da Federação Protestante de França, que tem uma representação legal junto ao governo, né, e ela abrange igrejas de horizontes bem diferentes, igrejas bem tradicionais, igrejas pentecostais, igrejas novas, igrejas históricas, né? E você tem nessa massa aí das igrejas evangélicas também, você tem uma igreja bem francesa que se chama a Igreja Evangélica Livre, da qual eu participo, né? Que eu frequentei uma boa comunidade em Paris durante bastante tempo. Então, como são as comunidades, né? Como é a vida da igreja da França, né? Só um parênteses, né? Então você tem na distribuição das religiões na França, você tem em primeiro lugar você tem a maior parte da população que é ateia, né? Que se diz ateia. Você tem depois os católicos e depois os católicos, de uma maneira surpreendente, você tem os muçulmanos, que já são mais de 10% da população francesa, né? E depois você tem os protestantes e depois os judeus, de confissão judaica. Bom, fechando parênteses, o que eu encontrei na França em termos de prática de igreja foi alguma coisa, para mim, que soou muito bem, muito bom para mim. Foi uma boa experiência. Eu encontrei facilmente uma boa comunidade que pertence à Igreja Evangélica Livre, no centro de Paris, que foram tempos muito alegres. Eu fiz muitos amigos nessa igreja, participei de muitas atividades e participo um pouco ainda, e onde você tem uma representatividade da sociedade de Paris, né, parisiense, bem importante, até em termos de capacidade econômica, né? Então você tem gente muito simples, que vieram da imigração, ou mesmo franceses muito simples, até diretores e donos de empresa, e também nesse aspecto também da etnia, da origem, né? Eu me lembro que tinha um coral congolês muito vivo, muito alegre, uma pequena representação, dos congoleses, né, dos imigrantes e também das pessoas de descendência do Congo aqui em Paris. Então você tinha essa diversidade aí cultural dentro da igreja, e até onde eu percebi não existia um problema de discriminação com relação à eleição de presbíteros, eleição de pessoas que faziam parte do governo da igreja nesse momento. E, bom, você tem essas igrejas que, para mim, são bem representativas e saudáveis e tal. E você tem também não diria que não é saudável, mas você tem grandes igrejas comunitárias, né? Que estão um pouco dentro do seu círculo, né? De afinidade, como igrejas de origem
africana, igrejas de origem eh, eh, inglesa, igrejas de várias origens que ficam um pouco assim dentro do seu círculo, né? Eu, basicamente, eu sou mais adepto de comunidades que sejam representativas do seu meio, né? Que tenham uma influência em torno de si, influência no seu bairro, influência entre os seus amigos e tal. E naquele espírito realmente da transparência, né? De você não infantilizar as pessoas que vêm de encontrar você, mas de realmente se mostrar que você pratica, que você está ligado a Jesus, está ligado à fé pelo teu coração, né? E isso repercute na tua vida, mesmo com as tuas falhas, com as tuas limitações. Então, para mim, isso é uma pista assim, para quem quiser entender um pouco mais como influenciar e como chegar ao coração das pessoas que moram nesse país, desse despojamento da pretensão de ser perfeito, né? Você tem que ser o que você é, e Deus vai te dar a sabedoria, vai te mostrar pouco a pouco como você pode transmitir a mensagem do Evangelho, transmitir as boas novas de uma maneira progressiva, de uma maneira alegre, positiva e real. Então aqui eu vou fazer uma outra pausa para a gente poder passar para a terceira parte daqui a pouquinho. Até lá, obrigado.